Difícil é a gente começar, não é? Mas Jesus, ele recomenda na palavra dele, porque ele sabe o que é bom. Imagine o quanto Jesus orou por nós. Às vezes, como mesmo a pastora comentou, talvez quando você não conseguir orar, só dá um abraço. Às vezes a pessoa só pediu, só um abraço. Às vezes a pessoa já até indagou a Cristo e falou: olha, para que eu vou para a tua casa? O Senhor nem lembra de mim, nem um abraço eu tenho. Daqui a pouco você vai dar um abraço, a pessoa começa a cair em lágrimas. É pelo seu abraço? Não, é pela resposta de Deus através de você, através do seu abraço. Muito, enquanto a pastora estava ministrando, eu vi algumas mulheres aqui chorando, sentindo ali a presença de Deus na palavra, revivendo ali talvez a sua aflição, e precisa de uma mulher para dar um abraço. E eu fico ali agoniado. Deixa o Espírito Santo te tocar. Ora pela tua irmã, abraça. Você que chegou hoje no culto, o teu abraço é importante. O teu abraço é importante. Pastor, eu vim para receber, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Domingo passado, foi só Cristo que me trouxe para cá. Assim como alguns irmãos também já viveu essas guerras. A luta da carne contra o espírito. A carne dizendo: fica em casa, descansa. E é uma mera mentira, porque você fica em casa e não consegue descansar. Ah, infeliz, mentiroso. Aí você vem para a casa do Pai, a palavra vai entrando, o abraço do irmão, o olhar, o cumprimentar, o exercício, você recebe a palavra, você sai daqui fortificado, porque é isso que a palavra faz. É isso que a palavra faz. Chegou uma cara de pitbull, saiu aquelas coisinhas lindinhas, até com lacinho na cabeça. É assim que Jesus faz. Sabe como Jesus olha para a gente? Meus bichinhos de Jacó. Meus bichinhos de Jacó. Que é isso? Mimo. Que é isso? É o amor grandioso dele por nós. E esse amor está dentro de nós. E nós colocamos para fora quando abraçamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vou ministrar sobre um salmo. Salmo 32, número 32, pode ficar sentadinhos mesmo. Salmo 32, não vi muita gente ministrar, mas hoje eu vim para a casa do Senhor à tarde, clamar a Ele, para trazer uma palavra às nossas vidas, e o Senhor nos concedeu. A epígrafe vai dizer assim, ó: a felicidade do homem perdoado. A felicidade do homem perdoado. Uma mera exortação ao arrependimento. Para a gente buscar essa felicidade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser feliz ou se sentir perdoado. Vamos falar de Davi. Esse é um salmo de uma penitência, não é? Assim como existe alguns outros salmos também, como o Salmo 51, que vai trazer para as nossas vidas ali uma exortação, uma punição. O que nós precisamos? Aprender com os bons exemplos. Homem de Deus, Davi, a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, e vai nos ensinar um caminho.
para ser feliz, o caminho da felicidade, para buscar, aliás, através da busca do perdão. Amém? 32, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja as transgressões é perdoada, e cujo pecado é coberto. Não encoberto, ele é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus bramidos em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou sequidão de estio. Confessai-te o meu pecado, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não me cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Quem é santo aqui? Há tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Esta a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria, cânticos de livramentos. Alegres cantos, obrigado. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que se não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E você aplaude ao Senhor Jesus. Quando olhamos para esse salmo, a Bíblia não vai relatar o momento que Davi passava. Em que momento da sua vida, em que acontecimento ele adora ao Senhor com esse salmo. Salmo 51, verso 13 vai dizer assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Essa passagem em Salmo 51, nós já entendemos que Salmo 51, Davi, quando ele peca com Batseba, ele vai se arrepender e vai confessar os seus pecados ao Senhor. E naquele momento que ele confessa os seus pecados ao Senhor, nesse verso ele vai dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Davi estava dizendo que se o Senhor perdoasse a ele pelo seu pecado, pelas suas transgressões, pela sua maldade, e a misericórdia do Senhor alcançasse a ele, nunca mais ele andaria pelaquele caminho a qual levou a maldade, a qual levou a morte do esposo de Batseba, chamado Urias. Nunca mais ele trilhava aquele
caminho. E por quê? Porque o seu coração gemia de amargura, de tristeza, de desolação e muito mais. Os seus ossos, como está escrito em Salmo 32, espremia. A dor daquele homem por conta do pecado foi tão dolorosa que a única coisa que ele foi buscar, e no caminho certo, foi o Senhor, o perdão e a misericórdia. E ele vai dizer: Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei. Mas quando Davi abre a boca para dizer: Senhor, se me perdoares, eu ensinarei, darei instrução aos transgressores e aqueles que não estão na tua presença, através desses ensinamentos, se converterão a ti. Eu sou um deles. Eu sou um deles que me converti a Deus através de receber um perdão. Quando olhamos para esses salmos, principalmente o 32, tem um grande homem de Deus que antes ele era promíscuo. Ele amava a prostituição. Os deleites dele era a prostituição. Qual era esse homem? Agostinho de Hipona. Um homem muito consagrado. Depois que se converteu, na sua casa, já próximo à sua morte, ele vai escrever esse salmo na parede da sua cama, o Salmo 32. Qual era o objetivo? Se alegrar cada vez mais pela recepção do perdão que ele teve, da conversão de Cristo. E quando você olha para a palavra nesse verso 53, Davi está dizendo: instruirei os transgressores, mostrarei os caminhos, e aqueles que não te conhecem se converterão a ti. O que é isso, pastor? Deixa eu te falar algo na tua vida. Deus fará testemunho de perdão na tua vida para poder convencer aqueles que estão com o coração machucado, ferido, doloroso. E há alguns caminhos na nossa vida. Qual é o caminho na nossa vida que nós temos que trilhar? Nós não podemos deixar o nosso pecado escondido de Deus. E isso não significa sair anunciando pelas ruas que você pecou em tal área da sua vida. Não é isso. Isso significa que todas as suas transgressões, todos os nossos pecados, nós temos um caminho a buscar. Qual é? O altar do Senhor. Nós temos um caminho a buscar para declarar. Qual é o caminho? O altar do Senhor, a presença dEle. Por quê? Porque só Ele tem misericórdia para te perdoar. Só Ele tem o poder de transformar o teu coração, de arrancar a amargura, a tristeza, a vergonha, aquilo que te leva para distante dEle. Só Ele tem o poder para converter os teus caminhos, assim como converteu o meu caminho. Davi vai dizer: enquanto calei os meus pecados, os ossos dele eram triturados. E por quê? Porque a mão de Deus pesava sobre ele. A mão de Deus pesava, porque Davi, ele pecou e tentou enganar aquele que outra hora estava recebendo adoração, estava recebendo sacrifícios, aquele que outra hora ajoelhava, falava e Deus respondia, aquele que outra hora perguntava ao profeta, pergunta para Deus se Ele está conosco nessa guerra, se é para a gente ir para a guerra, se Ele vai entregar os inimigos na nossa mão, e Deus dizia: eu vou entregar, pode mandar ele ir. A intimidade de Davi
a intimidade que nós construímos com Deus, que no momento que nós queremos que Ele retorne com resposta das nossas orações, nós abraçamos, mas as nossas transgressões, os nossos erros, nós tentamos esconder. Mesmo lendo em Salmo 139, se não me falha a memória, aonde diz: se a gente se jogar no fundo do mar, ali Ele está. Eu leio a palavra, entendo a palavra, mas os meus atos não querem entender a palavra. E o que eu preciso? Pegar a palavra e confrontar com os meus atos. Vou pelo caminho do pecado. A Bíblia diz que ele vai estar lá. E por quê? Salmo 24 vai dizer que a mão dele está assim, ó, sobre nós. Sobre nós. E vai dizer ainda que nós estamos assim, ó, cercado pela mão dele. Então, se eu vou para a direita, eu estou cercado. Se eu vou para a esquerda, eu estou cercado. Se eu tento me esconder, descer no mais profundo abismo, a mão dele está lá. Se eu tentar subir a escada, ali ele está. Olha para mim, antes de bater palma, olha para mim. Você tem conhecimento dessa palavra? Sim ou não? Tenho. E por que ainda continuo? Sabe por que nós continuamos? Porque não entrou. Eu só conheço o papel e a tinta, e leio o que está escrito, mas não entrou. Não, hein? Quando você vai olhar para isso, você vai ver José, a atitude de José. José estava na casa de Potifar. Quero conjecturar, em um palácio. A maledrita preparou tudo, deixou somente ela e ele. Tudo preparado. Mas Gênesis 39, verso 2 vai dizer que Deus era com José. E José sabia que Deus era com ele. E quando a afronta veio, a tentação veio, o que José falou? Deus está aqui, eu não quero. E ele vai declarar com a boca dele: por um acaso eu, mulher, pecaria contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Sabe o que é isso? É você conhecer a palavra e confrontar a palavra com as nossas atitudes. Se eu deitar contigo, eu estou indo contra a palavra. Eu não conheço folha, eu não conheço tinta, eu não conheço um livro, eu conheço a palavra que é viva dentro de mim. Aonde você for, pode não ter Bíblia para você consultar a palavra, mas o Espírito que que habita sobre você, ele é uma Bíblia viva sobre a tua vida, porque Deus deixou sobre nós o Espírito Santo para nos direcionar, nos guiar, nos exortar e consolar. Precisamos viver. O pecado não tratado, irmão, nunca foi neutro. O pecado não tratado nunca foi neutro. Ele corrói por dentro. Corrói, irmãos. Esses dias nós estávamos conversando e falando ali de algumas situações muito parecidas. Eu peguei e falei na mesa, deixa eu te falar, não tem sentimento. Quando eu estava no mundo, para quem não conhece o nosso testemunho, meio da pastora, eu não era cristão ainda, foi 8 anos traindo ela. Não tem sentimentos. Estou falando de um homem ímpio, que não conhecia Deus. Não tem sentimento. Agora, para um homem de Deus, aí é diferente. O pecado, ele
vai destruindo você ali, ó. Sabe o que o pecado vai fazendo? Ele faz com você o que não faz com essa flor. Quantos meses ou ano que está aqui nunca muda. Por quê? Porque não tem vida. Agora você que tem vida, o pecado ele vai te minando, te corroendo. Por que tem muitos pastores que estão em pecado diante do altar? Esses são piores. O pecado já está cauterizado, já faz parte da vida dele. Pastor, o que vai acontecer naquele grande dia? Mateus 25, não me falha a memória. O Senhor vai chamar aqueles que estão à direita e vai dizer: meus filhos. E no outro versículo ele vai dizer: aqueles que estão à esquerda, aparta-te de mim, pois não te conheço. E por quê? Porque tentou esconder o pecado. Davi sabia que o plano dele não daria certo. Ele tentou estratégia de todas as maneiras para esconder o pecado dele com Batseba, e quanto mais estratégia era aplicada, só piorava a sua situação perante Deus. Quando chega no Salmo 51, o profeta Natã vai confrontá-lo. E quando ele confronta, Davi se rende e confessa. E quando ele confessa o seu pecado, Davi estava dizendo: eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo os meus erros. Eu vou sofrer as minhas consequências. Eu vou sofrer, mas eu alcançaria a misericórdia. O que Davi estava naquele momento é dizendo: eu vou tirar de dentro de mim essa angústia para viver a misericórdia de Deus e alcançar. O pecado, ele não é o fim. O pecado, ele não é o fim. Pois há um começo antes do fim. Qual? Arrependimento. Quando eu reconheço, e assim Davi, ele reconheceu. E reconhecendo o seu pecado, irmãos, melhor falar, enquanto você não reconhecer o seu pecado, a comunhão com Deus é bloqueada. Porque quando Davi estava orando ali pelo seu filho que estava enfermo, Deus, ele não respondeu. Por quê? Porque estava bloqueado a relação de Davi com Deus. O que é o bloqueio? Vocês estão me vendo aqui, não estão? Vocês estão me vendo? Tem um bloqueio. Perca do relacionamento. Tentar esconder é continuar vivendo normalmente. Não consegue. Continuar vivendo normalmente sem a presença de Deus, não consegue. Exemplo disso, Acã, livro de Josué capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Deus deu vitória para o povo de Jericó, porém Acã pegou algo que era proibido. Deus deu vitória, mas ele pegou algo que era proibido e escondeu aonde? Na tenda. Escondeu na tenda. Escondeu? Resultado: Israel perdeu a batalha. Houve morte do povo. E o pecado em oculto fez perecer toda aquela nação. O pecado escondido afeta a família. O pecado escondido afeta família. Alguém vai chegar para você: está tudo bem?
mas está tudo bem mesmo? Eu estou achando você diferente. Qual é a reação? Não, está tudo bem, estou normal, que isso? Tentando esconder, só que dentro daquele ambiente familiar é perceptível a mudança. E os pontinhos de interrogação vêm ministerialmente, irmão, pequei ministerialmente, a pessoa começa a ficar amarela, sem vida. Pastor, tem muito que pega, dá lugar, o fogo desce, sim, o fogo desce, mas principalmente quando ele chegar o dia dele, o fogo não vai descer, vai consumi-lo. O pecado afeta a igreja. E quando afeta a igreja, atinge os membros, e o que os membros fazem? Começa a esfriar espiritualmente. Começa a ver que Deus ali está se afastando. E o que vai acontecendo? Vai minando a fé. Os ministérios vão decaindo. Porque o inimigo ele vai ganhando espaço dentro da igreja. Afeta o ministério. Outra hora estou pregando eloquentemente, ganhando vida, e depois eu estou defendendo, como veio a público, eu estou defendendo que eu bebo mesmo, como fez Kleber Lucas. Eu prego, mas eu tomo minha cervejinha também. O que é isso? Escândalo. No nome de quem? De Kleber Lucas? Não. No nome de Cristo. No nome da igreja. Quando o pecado entra ministerialmente, fecha as portas. A Lagoinha, lá em uma das sedes lá na Lagoinha, fechou as portas. Por conta do quê? Estava envolvido com o Banco Master. O Fetter, eu não sei o nome dele, esqueci o nome. O pastor da Lagoinha. O que aconteceu com a igreja? Fecha. O cara foi preso por roubo. O cara foi preso por corrupção. Aonde vai a fé dos membros? Aonde vai a credibilidade dos membros naquele pastor? Fechou a porta. Eu ouvi hoje na rádio. Fechou a porta após 2 semanas que ele foi preso. Demorou muito ainda. É isso que o pecado faz. Mas a confissão, ela liberta. Você pode aplaudir o Senhor? Verso 30. Cadê o sonoplasta? Subiram? Salmo 32, verso 5 diz assim, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, está na tela? Tá não. E tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Quando confessa o pecado, Jesus ele faz assim, ó. Vou usar eu e a minha esposa como exemplo, que eu pequei muito contra ela. E quando primeiro eu recebi perdão, sem pedir. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu recebi dentro de mim o perdão. Agora olhe para cá. Existe perdão e purificação. O perdão é quando ela libera sobre a minha vida. E a purificação é que quando o perdão entra dentro de mim, vai me purificando, que todo aquele pecado, aquela iniquidade é lançada no mar do esquecimento, e aquilo não me faz mais mal. Por quê? Porque foi purificado. Fui perdoado e fui liberado das minhas dívidas.
perdão e purificação. E o contrário disso, cadeias. Fica preso. Quando você não perdoa, quando você não libera. Sabe aquela coisa, mas eu já perdoei. Perdoa o quê? Até na tua expressão você está dizendo que não. Irmãos, essa palavra hoje é para o caminho da salvação. Porque eu não falo somente de pecado moral. Davi desobedeceu a Deus, ele pecou. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus afirmando, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante. Jesus estava fazendo o quê? Afirmando. E quando Pedro diz, não te negarei, ele está dizendo, tu és um mentiroso. A atitude fala isso. Só que quando o galo canta e Pedro nega 3 vezes, a amargura toma conta dele. Por conta do pecado, da falta da incredulidade. Obrigado, Jesus. Por conta da incredulidade para com a palavra de Deus. É assim. Mas eu já perdoei, para que eu vou pedir perdão de novo? Quem conhece o nosso coração é Deus. E quando andamos no engano de achar que eu já perdoei, Ele vai dando oportunidades para que você conheça o perdão, para que você conheça o perdão e seja purificado, para que um dia você possa contar a felicidade de um homem perdoado, de um homem e de uma mulher perdoado. Deus não exige perfeição de nós. O que Deus exige é somente a gente ser sincero com Ele. Errei. Levanta a cabeça, corrige o erro, segue o caminho. Não adianta ficar escondendo, tentando colocar no pacotinho do iFood, qualquer coisa. Confessar é parar de fugir. O que é parar de fugir? É você encontrar alguém no mercado e dar a volta no corredor. Estou fugindo, por quê? Porque ali eu tenho uma dívida. E eu não quero confessar minha dívida. Evangelista Renata me ligou hoje e falou, pelo amor de Deus, até que o senhor me atende. Eu falei, não, é que o meu celular tem um bloqueio e algumas pessoas já, desligam automaticamente. Aí eu sou uma delas? É. Pastora Sheila me ligou à tarde e eu vi, eu não posso tirar minha concentração, estou fazendo outra coisa. Depois, quando eu terminei de ler a palavra, eu liguei para ela. Pastor, eu estava estudando, não podia parar. Mas não você olhar no celular e... Você viu que eu te liguei? Não, nem vi. Pecado. Não é só pecado moral. Eu estou fugindo. Confessar é parar de justificar. Confessar é parar de justificar. Observe que a gente sempre tem uma justificativa. E nessa justificativa nem sempre ela é ambígua. Não atende as duas. Ou melhor, vai se justificar muito mais por conta do erro dos outros. Não assumindo ali a responsabilidade. Só que está assumindo o seu erro diante de
profeta Natã, ele vai até Davi. Davi não discute. Davi, você traiu e matou a mulher, matou o marido da mulher. O que Davi faz? Não discute. Ele assume o seu pecado. Ele não tenta se defender. Ah, mas eu estava aqui na minha sacada e ela me provocando. Não. Davi não é Adão, que disse para Deus: foi a mulher que tu me deu. Não é? Por isso que ele é homem segundo o coração de Deus. Errar, nós iremos errar. O que não podemos é continuar, abraçá-lo, o erro. Pequei, Davi vai dizer assim, pequei contra o Senhor. Imediatamente, irmão, veio a resposta. Também o Senhor perdoou o teu pecado. Perdão é liberado no ambiente da confissão verdadeira. Eu estou ali dentro da situação. Quando eu peço perdão de uma maneira sincera, constrange o outro. Por quê? Porque o outro não está esperando. Talvez no coração do outro está ali ferido por conta da tua atitude. Talvez esperando mais uma mentira. E quando você chega com a verdade, você desarma. Ou talvez, como eu fiz, uma mulher que foi em casa orar pela vida da pastora, do Mateus, eu não era cristão, eu falei para ela, mulher, essa mulher eu não quero mais aqui não. Quero ela orando aqui não. Essa mulher é macumbeira, não quero. Nunca vi ninguém falar em línguas estranhas, uma negona sapateando lá dentro de casa. Eu falei, oxi, não conhecia Cristo? Na minha ignorância, eu falei, aqui eu não quero. Macumbeira aqui não. Aí aceitei Jesus. Aceitei Jesus. O que Jesus fez? Vá visitar minha filha. Retire o título que você deu para ela. Quem conhece a curva da morte ali? Subindo lá para Taipas. Subiu um morro ali. Ela estava nos seus últimos dias da sua vida. A pastora cumprimentou e falou, olha, o Valzinho veio te pedir perdão. Ela falou, eu já estava esperando. Meu pai me falou na madrugada. Sabe o que é isso? É a oportunidade que Ele nos concede, mesmo nós sermos falhos e pecadores. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. O ambiente ali estava propício. Deus, Ele é tão maravilhoso que o Senhor, antes de eu tomar a atitude de ir lá, Ele já trabalhou ali no coraçãozinho dela. Preparou um ambiente, né? E me encaminhou. E quem foi junto? Testemunha. O ambiente estava preparado. Sabe quando você pede perdão e você não precisa nem falar muito? Porque você já sente a graça dele. Às vezes você vai ali todo nervoso, querendo justificar alguma coisa para abrir ali o seu coração, querendo que o outro te perdoe. Não, ela vai ter que me perdoar. Mas quando Deus está no negócio e você está em obediência, o ambiente estava preparado. Quando chegou, Jesus já me falou, meu papai me falou, era papai que ela chama? Papai me falou de madrugada que você viria. Exatamente, ele falou, eu não morreria antes de ver você aqui pedindo perdão. Coisa linda, irmãos. Coisa linda, coisa, repita comigo, a confissão sincera liberta. Liberta.
E Jesus, ele restaura. Quem confessa não é descartado. Deus não descarta. Quer prova disso? Que Deus não descarta quem confessa? Vou te dar uma prova ao contrário. Atos capítulo 5. Ananias e Safira teve a oportunidade de confessar. Não confessou. Foram descartados. Davi confessou. Não foi descartado. Sansão, na sua última ação, não foi descartado. Não foi. O confessar nos reposiciona. O perdão, irmão, ele gera vida nova. Quando a Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, o perdão de Deus não é apenas apagar o passado, é liberar um novo futuro. Eu vou repetir de novo. O perdão de Deus não é apenas apagar o passado, é liberar o futuro. Quando eu pedi perdão para ela, no mesmo dia que ela me perdoou, nós estávamos em campanha de oração. Aí eu já estava crente. Nós estávamos em campanha de oração e o Senhor me fez pedir perdão. Naquele mesmo dia fomos para casa. Perdoou. Mas a carne, irmão, briga. Só conseguiu liberar depois da oração. Então Jesus, ele apagou o passado. E como que apagou o passado? Primeiro, todas as perguntas que ela me fez foram respondidas. E quando diz, olha, mostra para o futuro, não é simplesmente apagar o passado, é liberar para o futuro. As perguntas foram respondidas. Não tinha mais nada dentro dela. As atitudes foram novas. E o futuro foi novo. A partir daquele momento, agora, aquele que antes era traidor, agora era servo e caminhava junto com ela. Quantos anos orando? 7 anos orando. Precisou confessar, Deus apagar o passado para poder liberar o futuro da oração. 8 anos quando aconteceu. Então não é simplesmente apagou o passado, não. Tem futuro. Estou liberando o futuro na sua vida a partir desse momento. E a partir daquele momento eu comecei a ter vida, a experiência com Deus e desfrutar do que é um homem ser perdoado. Assim como Davi expressa aqui. Assim como ele está expressando, liberado para o futuro. Quando a gente viu José, a posição dele que ele tomou mediante a mulher de Potifar, não cedendo, foi preso uma vez, foi preso 2 vezes, injustamente, não assumiu, porque não precisaram assumir. Ele passou pela consequência. Ele obedeceu ali o Senhor, se mantendo fiel ao Senhor. E o que aconteceu? O futuro foi liberado sobre a vida dele. De um carcereiro, de um prisioneiro, a um governador. O que está preso nas nossas vidas por conta da falta do perdão? De perdoar.
E eu falo, irmão, perdão simples. Não é coisas mirabolantes. Coisas simples. Coisa simples, se incomoda o teu coração, é que precisa ser liberado. Precisa abrir espaço. Precisa abrir espaço. Paulo era perseguidor da igreja, consentiu na morte dos cristãos, mas teve um encontro com Jesus.